Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo? Abra comigo Mateus 4. Mateus 4, verso 18 ao 20. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Somente até aqui. Hoje nós vamos tratar do assunto que é de igreja, que nós ainda estamos estudando essa matéria sobre igreja. Nós vamos falar hoje sobre quem faz parte da igreja do Senhor Jesus. Quem são as pessoas que fazem parte da igreja? Ora, fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através de sua palavra. A Bíblia nos garante, nos diz que é o Senhor que acrescenta as almas continuamente na igreja. A gente tem mania de dizer que eu ganhei tal pessoa para Jesus, eu que indiquei tal igreja, fulano está lá agora, está não sei o que, está conosco, fulano se converteu, eu que preguei para ele, foi eu que falei. Meu Deus, não foi Deus, foi Deus que trouxe. Ninguém vem para a igreja se Deus não trazer, se Deus não chamar. Somos usados sim, para falar, para pregar, e devemos fazer isso, somos instrumentos na mão do Senhor, mas nunca esquecer que é Ele que traz, não somos nós. Atos dos Apóstolos fala lá da primeira igreja primitiva que logo após aquela conversão enorme que teve através da pregação de Pedro, onde mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizadas, aquelas almas começaram a viver unidas, uma união tremenda da primeira igreja primitiva, onde eles oravam junto, cantavam, participavam das reuniões, comiam e bebiam, tinham tudo em comum, era uma unidade tremenda. E devido a esta unidade, termina o texto dizendo que e o Senhor acrescentava as almas naquela igreja. Era Ele. E sempre foi, até hoje. Eu sou convertido, hoje eu sou pastor, tudo, porque Deus me trouxe. Não fui eu que achei de querer vir. Mas Ele trabalhou no meu coração e me trouxe. Amém? Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nota que não são palavras minhas, mas está na Bíblia. Devido àquela unidade, devido àquela santidade que a igreja tinha no início, o Senhor acrescentava as almas, ia trazendo almas. Um dos segredos para a igreja crescer era ter unidade e santidade. Aí Deus manda as almas, porque se o aprisco não estiver de acordo, Deus não manda não. Aí fica aquela coisa, da igreja passa 20, 30 anos, só com aquele pouquinho de pessoas, e não cresce, e não vai. Os que estão acabam saindo, porque alguma coisa está errada no aprisco. E se o aprisco não estiver no preparo como Deus quer, Ele não envia não. Que é ruim por ruim, deixa lá fora mesmo. Queridos, apesar desse chamamento universal de Deus, no sentido de que o convite é feito a todos, sem exceção, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo
entregou o seu Filho para que todo aquele que cresce nele fosse salvo. Então Deus ama a todos, indistintamente, não é só crente não, Ele ama a todos, e deseja salvar a todos. Então esse convite é para todos, Jesus é para todos, sem exceção. Mas só pode responder a esse convite do Senhor de uma maneira positiva aqueles que são regenerados. Aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Aqueles que são convencidos da sua situação de pecado, de perdido. Esses respondem a Deus com o arrependimento e com a disposição de ter a nova vida em Cristo. Aí passam por todos os procedimentos da igreja, que é batismo e tudo mais que vai acontecendo. Amém? São essas pessoas. A verdade é que Deus, quando fala em quem faz parte da igreja, a gente precisa considerar uma coisa, que nem todos aqueles que fazem parte da igreja, de fato, faz parte. Nem todos. Costumamos julgar que uma igreja cheia de gente é uma igreja abençoada. Tem muitas almas. Nossa, como Deus tem ganhado almas naquela igreja. É o comentário nosso como crentes, mas nem todos que estão na igreja fazem parte da igreja de Jesus. Fazem parte da igreja denominacional, mas não muitas vezes da igreja de Jesus. É por isso que existe uma distinção na igreja entre dois povos. Existem dois povos dentro da igreja. Existe a igreja invisível que está aqui dentro e existe a igreja visível que está aqui dentro. Isso significa que nem todos que aparentemente são membros da igreja realmente são nascidos de novo, são convertidos realmente e são genuínos seguidores de Cristo, testemunhas dele aqui na terra. Nem todos. Embora tais pessoas possam estar junto, enganar a todos os homens, como sendo igreja do Senhor, um dia acontecerá delas serem todas desmascaradas da sua situação. Isso vai acontecer um dia. Terrível, mas é verdade. Porque nós vemos todos como uma bênção, mas Deus não vê todos assim. Ele sabe aqueles que são dele e aqueles que não são deles. Triste isso, né? Por isso nós pastores precisamos tomar cuidado, porque a gente se alegra muito com a igreja cheia, mas às vezes a igreja cheia para Deus está vazia. Para Deus tem poucos, porque a gente vê de uma maneira, mas Deus vê de outra. Deus vê de uma outra maneira. Deus vê a igreja invisível para nós. E nós só conseguimos ver a igreja visível. E para nós está cheio, está uma bênção, está uma maravilha. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler do 24 até o 30, que diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens,
Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que não aconteça de colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e o atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Notem que o Senhor semeou a boa semente, o trigo, na igreja, os fiéis, os autênticos. Mas o inimigo veio de noite e semeou o joio no meio do trigo. Notem que nem todos que vêm para a igreja são trigo. Existe joio também. A igreja é composta de trigo e de joio. Esse joio ele é imperceptível, ninguém nota, ninguém conhece, ninguém vê. Porque ele é totalmente igual ao trigo. Ele é idêntico, não dá para diferenciar. A gente só vai perceber que é trigo depois que quando chegar a época da colheita. Porque o trigo vai dar o seu fruto, mas o joio não vai, porque joio não tem fruto. Logo, crente que não dá fruto, toma cuidado, hein? Porque pode ser um joio. Porque trigo tem que dar fruto. A finalidade do joio no trigo é querer sugar as vitaminas do trigo. Está junto ali, mas ele quer sugar, só sugar. Sabe aquele crente que só quer bênção, só quer bênção, só quer bênção, mas não quer compromisso, não quer nada, não quer nada, não quer nada. Ele só quer bênção, bênção. Cuidado, pode ser joio. E a igreja tem isso aí. Logo, não se pode afirmar: nossa, a igreja está uma bênção, está uma lotada. Está sim, mas quem é trigo? Porque tem joio junto. Quem que é trigo? Aí só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas notem que isso é realidade de igreja. Não adianta querer tapar o sol com peneira. Não adianta. Igreja tem joio. E vai ter até o fim. Porque a Bíblia aqui fala que naquele dia o Senhor vai mandar colher primeiro o joio, o falso. Vai mandar atar eles em molhos e vai mandar queimar. Depois sim vai colher o trigo para o celeiro. É só naquele dia. De modo que até lá vamos ter que suportar isso. Joio vivendo com o trigo. Isso é igreja. Amém? É duro falar amém nessa hora, mas é a realidade, não tem o que fazer. Abra comigo, Mateus 7. Isso é Bíblia. Isso é o estudo que nós estamos fazendo da realidade da igreja. O que é a igreja? Portanto, não fique muito com ilusão, porque aqui tem de tudo. E tome cuidado para você não ser joio, porque pode ser que sejamos também. Às vezes a gente pensa que é trigo e é joio. Muito cuidado. Mateus 7, quem encontrou? Vamos ler do verso 21 ao 27, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós nos expulsamos demônios,
Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós o que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei aos homens prudentes que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqueles, porém, que ouvem as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Olha que coisa horrível. Que coisa horrível. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Tem crente que fala direto, né? Senhor, Senhor. Mas só pelo Senhor, né? Só por Deus mesmo, né? Deus e tal. E fala. Mas ele diz aqui, olha. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor. É meu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é trigo. Nem todos. E naquele dia, esses mesmos vão sim querer se justificar diante dele, dizendo: como o Senhor não nos conhece? Nós estávamos lá. Nós estávamos lá todo domingo. Eu até preguei, eu fui até pastor. Batizei. Preguei tanto lá. Orei por muita gente, teve muitas pessoas que foram curadas pela minha oração, receberam bênção. Eu trabalhei o tempo todo lá, desde que me converti, nunca desviei. E é duro, ele vai dizer, mas não conheço você, nunca vi você. Não sei quem é você. Porque eram todos joios. Eram iguaizinhos aos trigos. Eram trigos maravilhosos. Mas no tempo dos frutos, eles não deram fruto. E Deus não mandou arrancar, não. Deixa até o último dia. Porque se arrancar antes, vai machucar o trigo. Porque eles estão tão grudados no trigo, sugando o trigo, que se for mexer lá, vai abalar o trigo. Muitas vezes na igreja é aquela coisa de família, né? A família é crente. A família ganhou os parentes para Jesus. Os parentes chegam dentro da igreja e em vez de se converterem de verdade, não são joios. Eles vão começar a querer sugar. E o pastor começa a observar a pessoa que é desobediente, a pessoa que não entra no caminho, vai chamar atenção, não sei o quê. Daí aquele joio acha ruim, se queima, e o parente dele que ganhou ele para Jesus é um trigo até bom, mas vai ficar queimado por causa do parente, ele vai embora, e leva ele embora, mas vamos para outra igreja, já que não é bem recebido aqui, vamos embora para outra igreja, e pronto, matou o trigo junto, que era bom, porque existia um joio grudado nele. E rapaz, tem todo esse lado delicado da igreja. Por isso que Deus fala, não tire o joio, não tire, deixa junto, que naquele dia eu vou dar um jeito, naquele dia eu vou solucionar o problema, mas por enquanto não. E se conforme, porque vai ter sempre joio sim, vai ter, infelizmente, porque o inimigo semeou, logo nem todos que vêm é de Deus, porque o inimigo também lança junto, para trabalhar, para derrubar, para acabar com a obra do Senhor. E eles são perfeitos, são iguaizinhos o trigo. Aqui fala em segundo lugar sobre a questão da construção da casa. Uma foi na rocha e outra foi na areia. E olhando para as duas casas, eram idênticas, iguaizinhas, perfeitas. A única diferença é que o alicerce de uma era rocha e o alicerce de outra era areia. Como é que foram constatar isso aí? No dia da tempestade, no dia da chuva, porque veio
e derrubou a casa que estava na areia, e a que estava na rocha ficou firme. Está vendo, nessas horas que a gente vê? Amados, é assim mesmo. Portanto, meus amados, a perfeita totalidade da verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela é conhecida somente por Ele. Somente Deus conhece aqueles que são seus, aqueles que realmente são dele, e sabe daqueles que não são deles, sabe do joio que está ali, que engana todo mundo, porque ele é igual. Meus amados irmãos, como é que está a nossa vida? 2 Timóteo capítulo 2, abra aí. Segunda Timóteo, capítulo 2, o verso 19 ao 21 diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que proferir o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, e santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Amém? Note que aqui Deus dá uma brecha. Deus não está se desfazendo totalmente das pessoas que não obedecem a Ele. Porque Ele fala que na casa dele, realmente tem vasos que são de ouro, mas lá também tem vasos que são de pau e de barro. Existem vasos que são para desonra, e existem aqueles que são para honra. É como na casa da gente, tem vasos para flores, tem vasos para enfeites, mas não tem o vaso sanitário também? E não está dentro da casa da gente? Porque toda casa tem vasos de honra e vasos de desonra. E Deus se expressa dessa maneira, que na casa dele existem vasos de todo tipo. Vasos de todo tipo. Mas ele fala, mas aquele que se purificar, porque ele está sujo, porque ele é imundo, mas se ele se purificar, então ele vai poder ser vaso de honra. Será vaso de honra, será santificado, será idôneo e estará, enfim, preparado para toda a obra de Deus. Amém? Por isso que eu digo, cuidado, porque às vezes podemos ser joio. Às vezes a gente pode estar vivendo uma vida que não produz frutos, não vive o que é para viver, não é santificado coisa nenhuma, porque tem a boca suja, fala o que não deve, fala piadas sujas, faz gozação das pessoas, faz deboche, leva tudo na brincadeira, não fala de Deus, não fala de Jesus, não evangeliza, mas fala mal dos outros, faz fofoca, faz um monte de coisa que não é de Deus, mas está na igreja, é crente. E Deus fala, cuidado, porque você está sujo, hein? Você está vivendo como vasos de desonra. Trate de se purificar. Se purifique. Confesse a Deus seus pecados. Peça força a Deus para te livrar dessas coisas. Você precisa de libertação. Sendo assim, você vai ser purificado, santificado, e aí então você estará sendo usado na obra do Senhor como Ele deseja.
Então, na casa do Senhor, amados, há todo tipo de vaso. Por isso que eu digo, não tem nem como desanimar, porque é uma realidade. Infelizmente, nem todos são trigo, mas existe o joio, infelizmente, que foi semeado pelo inimigo e ninguém percebeu. Só foram perceber na época dos frutos. Aí notaram que havia trigos que não estavam produzindo. E não era trigo nada, era joio. Ele se enraizou no meio do trigo ali. E só para sugar, para atrapalhar. Queridos, é muito sério. Eu estou falando de igreja do Senhor Jesus. Como é que é a igreja do Senhor Jesus? Há muitos que pensam, a igreja de Jesus é uma beleza, o Senhor Jesus é uma beleza. É assim, a verdadeira. Aquele que ele vê. Porque aquela que nós vemos, meu Deus do céu, só misericórdia. Principalmente nesses últimos tempos que nós vivemos. Cada testemunho horrível de crente lá fora, fazendo coisas horríveis que não devem. Que todo mundo julga ser crente, ser cristão. E não deixa de ser um joio no meio dos irmãos, no meio da igreja. Que Deus nos ajude a cada dia. Levar mais a sério as coisas de Deus, se purificar continuamente, se santificar, eu insisto nessa palavra, santificando sua vida todo o tempo, porque senão não vai entrar lá em cima, porque você não vai ser vaso de honra sem santificar. Que Deus nos ajude, porque os dias estão passando e Ele está voltando. A qualquer momento o arrebatamento vai vir. Ou a nossa partida, infelizmente. E a morte não avisa, quando ela vem, ela pega. Se tiver bem, está bem, se tiver mal, está perdido. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou encerrar aqui essa parte, e terça-feira que vem a gente continua na nossa